Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do 1 até o 12. Amém? Todos encontraram? Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12, diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzido um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam no seu íntimo: Por que profere esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Oremos. Pai bendito e soberano, nós estamos, meu Deus, na tua presença, na tua casa. Pedimos agora que o Senhor, ó Deus, traga cativo o nosso entendimento, que nós venhamos aprender da tua palavra, e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Ó Deus, que as lições que o Senhor quer que a tua igreja aprendam, ó Pai, que elas venham fluir, Senhor Jesus, mas que não fique, ó Deus, apenas audível aos ouvidos, mas, ó Deus, que essas verdades, ó Deus, germinem no coração da tua igreja e que frutifiquem, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, isso aqui é uma cena maravilhosa. Um milagre magnífico que o Senhor Jesus Cristo operou. Esse milagre ele está registrado nos 3 dos 4 evangelhos. Você encontra ele em Mateus, em Marcos e também em Lucas. Quando nós estudamos um pouquinho a teologia, nós vemos que geralmente o Evangelho de Marcos, nós sabemos que ele foi escrito por Marcos, né? Marcos foi o escritor, mas ele é uma espécie de testemunho do apóstolo Pedro. Tá? Por quê? Eusébio, um historiador do 1º século, se refere ao Evangelho de Marcos como sendo esse testemunho de Pedro. Marcos foi um jovem discípulo que se converteu ao cristianismo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E depois que Marcos se converteu, primeiro ele serviu a Pedro, aliás, a Paulo. Ele trabalhou junto com o apóstolo Paulo. Inclusive, alguns chegam a dizer que ele era primo de Barnabé. E isso está lá em Atos capítulo 13, versículo 13. Há uma discussão e Marcos se distancia do apóstolo Paulo. E a gente vai encontrar essa reconciliação no final da vida de Paulo, quando Paulo pede para que mandem chamar Marcos. E é este Marcos aqui. Nesse meio tempo, Marcos vai começar a trabalhar, digamos assim, diretamente com o apóstolo Pedro. Marcos, então, trabalha com os 2 maiores apóstolos que nós vamos encontrar dentro das Escrituras, o apóstolo Paulo e depois, posteriormente, o apóstolo Pedro. E onde é que está isso registrado? Em 1 Pedro 5,13. Pedro está dando uma saudação, dizendo que ele está em Roma, manda saudações para o povo e diz nessa saudação que Marcos, seu filho na fé, também está mandando saudações para a igreja. O Evangelho de Marcos, apesar de estar em segundo lugar, assim, digamos, na ordem, né? Porque vem Mateus,
e Marcos. Mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então ele serviu de base, esse testemunho de Marcos, serviu de base para os outros 3 evangelhos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois veio Mateus, Lucas e João, foi o último evangelho a ser escrito. Vamos lá então a 4 verdades. A primeira delas, que aqueles homens se esforçaram para levar alguém a Jesus. Essa é a primeira verdade que nós encontramos. Aqueles que se esforçam para levar alguém até Jesus. E por que é que eles fizeram isso? Bom, eles fizeram isso porque eles tinham uma visão sobre quem era Jesus e o que Jesus podia fazer. Versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Esses 4 homens têm uma visão absurda sobre Cristo. Eles têm uma fé genuína. Eles estão olhando, observando e sabem a situação do amigo, reconhecem a situação do amigo, mas eles também conhecem a fama daquele que está na casa. E eles então vão com uma visão, e a visão os direciona a uma missão. O objetivo daqueles homens era de levar o amigo paralítico até Jesus. Essa era a missão deles, esse era o objetivo. A visão daqueles amigos foi a seguinte: nós não temos recurso, nós não temos poder, nós não temos o dom para curá-lo, mas nós podemos carregar o nosso amigo, nós podemos levar ele, nós não temos o poder para curar o nosso amigo, mas Jesus tem, e Jesus está em casa. Nós vamos levar o nosso amigo para lá. Aqueles homens tinham uma visão de quem era Cristo. Aqueles homens entendiam quem era Cristo. E por que isso é importante? Porque a visão determina a nossa maneira de viver. Aqueles homens poderiam ter desistido do amigo. Quantos anos já não estava paralítico? Não sabemos se aquele homem não nasceu com essa deficiência. Mas a partir do momento que aqueles amigos ouviram que Jesus estava em Cafarnaum, eles tinham uma visão correta. Nós não temos dinheiro, nós não temos poder, mas ouvimos falar de alguém que tem e de alguém que pode fazer. Eles tinham uma visão correta sobre o Senhor Jesus Cristo, e a visão correta sobre Cristo determinou a maneira com que aqueles homens começaram a viver. Eles começaram a viver uma experiência de fé. Vamos levar o nosso amigo até Jesus. Eles nutriram no seu coração, na sua alma, uma visão correta sobre Jesus. Nós devemos nutrir na nossa alma uma visão correta sobre Jesus. É como se eles estivessem dizendo: olha, nós não podemos, mas conhecemos alguém que pode. Oh, meus irmãos, quantas oportunidades nós temos. Pessoas que chegam até nós, às vezes, com casos na sua família, na sua própria vida, na sua saúde, enfim, seja ela emocional, ou física, ou psicológica, e nós nos sentimos impotentes, mas nós podemos dizer: eu não posso, mas eu conheço alguém que pode, e eu vou orar pela sua vida, eu vou levar você até Jesus. Mais do que isso, a visão justifica a missão. A visão que eles tinham de Cristo justificou aquela missão. Porque eu conheço quem está na casa, eu vou fazer de tudo para levar aquele que sofre até a presença dele. Agora, quando a minha visão é deturpada sobre o Senhor, quando a minha visão é uma visão de que Deus, não há mais esperança, eu esmoreço no meio do caminho. Mas aqueles homens tinham uma visão clara de quem era Jesus, e por isso também justificava aquela missão. A visão fez com que aqueles homens não desistissem quando surgiram dificuldades. E como surgiram dificuldades? Como surgiram dificuldades? Eu gostaria de perguntar para você: qual é a sua visão sobre Jesus? Quando você ouve, quando você lê, quando você assiste uma mensagem, quando você está orando, qual é a sua visão sobre Jesus? Porque, meu irmão, quem sabe você está paralisado diante de um problema, pensando que Deus não pode solucionar esse problema. Que Deus é esse que nós servimos, que é menor do que os nossos problemas? Aqueles homens tinham uma visão clara sobre Jesus. Oh, meus queridos irmãos, a visão que você tem
vai determinar as suas ações. A visão que você tem sobre Jesus determina as suas ações no reino de Deus. Vamos ver que aqueles homens também, eles tinham não só uma visão e uma missão, uma visão correta sobre Jesus e a missão de levar o amigo, mas eles tinham uma grande determinação. Quando eu tenho a visão correta sobre Cristo, eu tenho uma grande determinação. Diz o texto que eles carregaram o amigo com maca e tudo, com leito e tudo. As dificuldades foram as mais variadas. Você já parou para imaginar as dificuldades que aqueles homens enfrentaram? Rua sem pavimentação, falta de acessibilidade, falta de um transporte adequado. Eles não tinham uma montaria, eles não tinham uma charrete, eles não tinham uma carroça. Diz o texto que eles levaram aquele homem, pegou um em cada ponta daquela maca e saíram cidade adentro, procurando aonde estava a casa que Jesus estava pregando o evangelho. Aonde estava a casa que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. Quantas desculpas eles poderiam dar? Falta de um transporte, o clima, não, está muito frio. Ou o tempo está se armando para chover. Ou se fosse meio-dia, o sol está rachando. Mas aqueles homens enfrentaram tudo isso. Mais do que isso, olha a disponibilidade desses amigos. Você já tentou reunir os seus amigos num só lugar? Nunca você consegue, porque naquele dia um tem uma coisa, outro tem outra. Jesus amado, é uma contenda. Você tentar fazer uma reunião e reunir pessoas é uma dificuldade. Não, nesse horário eu não posso. Nesse aqui dá, mas daí nesse horário que dá para um, não dá para três. É uma loucura. Muitas eram as dificuldades, os conflitos de agenda. Aqueles homens tinham uma missão, justificada pela visão que eles tinham de Cristo. Cristo está na casa, nós queremos que o nosso amigo volte a andar. Então a nossa missão é levar. Não há nada mais importante do que levar o nosso amigo até Jesus. Eu me lembro de uma vez, lá em Luiz Eduardo Magalhães, teve uma marcha para Jesus, e nós estávamos indo com os jovens da igreja, eu era líder dos jovens da igreja. Chegando no bairro onde ia começar a marcha, eu me deparei com uma cena muito triste. Uma senhora cadeirante, parada num sol, porque a roda da cadeira de roda dela tinha quebrado. Tinha soltado um parafuso. E ela estava enguiçada. Ela não conseguia ir nem para frente nem para trás. E todo aquele povo crente indo para a marcha para Jesus e passando por aquela mulher. E eu não consegui. Eu parei. Irmãos, ela estava vermelha do sol e o sol estava quente. Tinha que atravessar uma BR que cruzava o meio da cidade. E eu fui com aquela senhora, eu falei, a senhora só se equilibra, e nós fomos com uma roda só. Eu levantei a cadeira de roda e fui com ela. Morro acima, irmãos, até chegar numa oficina mecânica. Cheguei na oficina, o cara me conhecia, falou, o que é, Diego? Falei, eu preciso aí arrumar o meu carro aqui, que está quebrado. Me empresta uma chave de roda. Não tem essa porca aqui, foi numa outra oficina, conseguimos, organizamos aquela cadeira. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos disponibilizar. Quando nós temos uma visão de quem é Cristo, a missão é justificada. E para levar alguém até Jesus, muitas vezes será necessário carregar essa pessoa. Carregar no seu coração, carregar na sua mente, carregar nas suas orações e, se possível, um dia passos. Nós precisamos nos posicionar como amigos que carregam os outros até a presença de Jesus. Como eu disse, aquele homem não tinha mobilidade das pernas, mas ele tinha amigos. E louvado seja Deus pelos seus amigos. Você tem amigos? Você tem? Você tem alguém que você pode contar se porventura você precisar? Se você cair, você tem alguém que você pode ligar, e eu não estou falando de cair, viu, irmã Daia? Eu estou falando de resvalar o pé. Se você cair em pecado, você tem alguém que você pode ligar e dizer assim, meu irmão, eu fraquejei na fé. Eu tropecei e eu estou precisando de oração. Quero fazer outra pergunta. Você é amigo de alguém? Porque é bom a gente se colocar no lugar de vítima, né? Ah, pastor, não ninguém me ama.
Ninguém por mim, pastor. Não, se eu cair, eu estou sozinho. E abre o berreiro. Você é amigo de alguém? Ou você é falso? Ou sabe da fragilidade do outro? Sai falando e contando para todo mundo. Se eu fizesse essa pergunta para alguém que te conhece, você viria na cabeça dessa pessoa, você seria a primeira pessoa que o seu amigo pensaria? Se eu fizesse essa pergunta para quem você conhece, essa pessoa pensaria em você. Porque muitas vezes nós estamos querendo uma igreja que nos acolhe, amigos que nos carreguem, pessoas que nos estendem a mão, mas nós não somos amigos. Nós queremos contar com alguém, mas ninguém pode contar conosco. E esse homem tinha com quem contar. Ele tinha amigo. E se ele tinha amigo, provavelmente porque ele era um amigo também. Ele era um amigo. Aqueles homens enfrentaram algumas dificuldades. A primeira deles foi a multidão. Versículo. Muitos se reuniam ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Pensa bem que bênção. Jesus está pregando, falando sobre o reino de Deus, e uma grande multidão chegou naquela casa, saiu para fora das portas da casa, rua afora, e todo mundo ali ouvindo Jesus falar. Mas aqueles homens chegam carregando um outro, que está enfermo, que é paralítico, mas naquele momento ali não teve fila preferencial para ninguém. A filosofia da multidão é cada um por si e Deus por todos. Diz o texto que nem junto à porta, ou seja, a multidão impediu que aquele homem chegasse aos pés de Jesus, e a multidão foi empecilho para que aquele homem ficasse na visão de Jesus. Eles poderiam ter desistido, mas eles não desistiram. A multidão aglutinada não deu espaço. Mas aqueles homens transcenderam o comum e atingiram então o extraordinário. Eles não conseguiram colocar o amigo junto à porta, mas eles conseguiram colocar o amigo do Senhor Jesus. Quando você não desanima, meu irmão, você consegue chegar aos pés do Senhor Jesus. Você leva aquele seu parece ser insolucionável diante do Senhor Jesus. A multidão não deu espaço nem para aquele homem doente, mas os amigos não desistiram. Eles tiveram uma grande criatividade. Eles fizeram algo diferente. Versículo 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado. Ninguém nunca fez e não pode ser feito. Eu costumo dizer isso aí. Tinha um homem e ele gostava de um prato que a esposa fazia em uma época específica do ano. Vamos pensar que seja o Natal. E a esposa fazia um assado de lagarto, não o bicho, irmãos, aquele corte do boi. Lagarto com batatas. Só que ela comprava a peça inteira do lagarto e cortava as duas pontas. E fazia o assado só com o meio da peça da carne. E o marido gostava tanto, a família grande, mal e mal, dava para um pedacinho cada um. E um dia ele falou: é o prato que eu mais gosto, por que você faz ele tão pequenininho? Aí ela disse: porque eu aprendi assim. E ele foi falar com a sogra: sogra, é o prato que eu mais amo. O que tem, por que vocês cortam e não fazem as pontas do lagarto? Ela disse: porque eu aprendi assim, graças a Deus. A mãe da sogra estava viva. Ele foi na casa da senhorinha. Falou: olha, me conta uma coisa aqui. É o prato que eu mais amo. Eu sei que é uma receita de família. Deve ser milenar. Mas me conta o segredo. Por que é que vocês cortam as pontas e assam só o meio? Sabe o que a senhorinha falou para ele? Porque a minha forma era pequena. E não cabia a peça toda de carne. Irmãos, não é porque ninguém nunca fez, ou porque se aprendeu a fazer de um jeito, que não possa fazer de um jeito diferente. Nós temos que ter criatividade
para ganhar pessoas para Cristo, para levar os nossos para Cristo. Nós precisamos ter criatividade. Nós não podemos alterar a palavra, nós não podemos mexer nos preceitos, mas nós devemos mexer nos métodos todas as vezes que foram necessárias. Jesus curou tocando, Jesus curou falando, Jesus curou cuspindo. Jesus não engessou os métodos. E muitas vezes nós queremos engessar e desistimos. A multidão não me deixou chegar. Aqueles homens transcenderam o comum e falaram: não dá para ir pela porta, nem pela janela, nós vamos pelo telhado. Pelo telhado. Imagina a cena? Eu imagino que provavelmente subiu um, subiu dois, subiu três, um ficou embaixo jogando as cordas para cima, amarrou bem, falou para o amigo: se segura. Mais do que se você chegar a cair do chão, você não passa, né? O máximo que você vai quebrar é um braço. Então, se segura firme. E aqueles homens puxaram o amigo para cima. Diz o texto que eles caminharam ouvindo aonde Jesus estava e desceram o amigo ali. Eles não desistiram da missão. O esforço desses homens nos coloca diante de uma grande verdade. A multidão não abriu espaço para o paralítico à porta. Aqueles homens abriram espaço para que o amigo descesse aos pés de Jesus. Por que você desistiu? Pare de desistir com facilidade. Continue. Não deu certo de um jeito, escale essa casa. Abra um buraco no telhado, chegue até a presença de Jesus. Você é um ser pensante. Deus vai te dar estratégia, mas você precisa agir na presença do Senhor. Nós devemos ter inteligência, agir com inteligência. Aqueles 4 amigos tiveram também uma fé genuína. E a fé exige ação. Versículo 5. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus viu a fé de quem? Dos amigos. Possivelmente do paralítico também. Possivelmente do paralítico também. Quando nós precisamos de ajuda, nós vamos dizer: meu amigo, eu não estou conseguindo sozinho. Me leva até a presença de Jesus. Imagine a cena. Jesus está na sala, falando, pregando, ensinando sobre o reino de Deus. Irmão, Jesus é onisciente. Eu imagino isso acontecendo automaticamente na cabeça de Jesus. Sabe, se tem alguém que surpreendeu Deus, esses caras aqui, Jesus, eu imagino Jesus pensando: será que eles vão? Não, eles vão. Não, fizeram mesmo, olha ali. E começa a cair terra, pedaço de palha, cavalo na cabeça de Jesus. De repente abre-se um clarão. O que está acontecendo? São 4 homens cheios de fé, chamando a atenção de Jesus. Quer chamar a atenção de Jesus? Tenha fé no seu coração. E eles descem aquele amigo diante dos pés de Jesus. E Jesus está olhando para cima. E Jesus olha e vê a fé deles. Somente alguém movido por uma fé genuína se esforça a esse ponto. O que isso significa? Se você parou, a sua fé está fraca. Nós precisamos de uma injeção de ânimo. A nossa fé precisa ser forte no Senhor Jesus. E este homem, então, foi descido até a presença do Senhor. Tiago 2,26, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meu amigo, não deu certo, vamos voltar para casa. Não, nós vamos chegar até Jesus. Mas em segundo lugar, nós encontramos aqueles que bloqueiam o caminho até Jesus. E a multidão bloqueou o caminho. Versículo: reuniram tantas pessoas que nem junto à porta podiam se aproximar, obrigando aqueles homens a destelhar a casa. Nem sempre a multidão é uma facilitadora. Nem sempre a multidão é o que facilita. Via de regra nas Escrituras, para os milagres de Jesus, a multidão foi impedimento. Foi impedimento. Na vida do cego Bartimeu, quem é que estava dizendo para o cego: fica quieto, parar de gritar? A multidão. Zaqueu queria ver Jesus. Quem é que impediu Zaqueu de ver Jesus? A multidão.
Neste caso aqui, quem é que está impedindo aquele homem de chegar até Jesus? A multidão. Muitas vezes a multidão é uma espécie de cordão de isolamento, irmãos. E trazendo para os nossos dias, o que é a multidão? É uma igreja cheia? Claro que não. Claro que não. A multidão aqui representa um sistema religioso, humano, que nós criamos e colocamos dentro da igreja, que mais causam alvoroço, embaraço e impedimento do que qualquer outra coisa, que muito mais atrapalha do que ajuda, mais engessa do que resolve. São regras, normas que bloqueiam, que impedem. Esses dias eu estava ouvindo um pastor dizer que em determinado ministério não pode o homem usar barba. E daí o texto bíblico que ele usou para basear esse pensamento dele, eu acho que ele nunca leu o Antigo Testamento, porque na lei dizia que o homem não podia nem sequer aparar a ponta da barba. Tudo bem, ele não deve ter lido essa parte. Mas ele diz, e a base dele é porque José, quando foi apresentado a Faraó, foi barbeado. Irmãos, Faraó tipifica Satanás no Antigo Testamento. Já começa errado ali. Então você vê que pessoas começam a criar usos e costumes e criar um cordão de isolamento ao redor de Jesus, dizendo quem pode e quem não pode se aproximar. E aqueles que mais precisam não têm lugar nem à porta. Porque é criado uma barreira de impedimento para que as pessoas cheguem até a presença de Jesus. Os lugares estão marcados, mas os necessitados não encontram lugar aonde Jesus está. Outro impedimento desses homens, os doutores da lei e os escribas, versículo 6. Alguns escribas estavam ali sentados. Em Lucas 5,17 diz que eles vieram de todas as regiões. Chegaram primeiro, ocuparam os primeiros lugares. E por que é que eles estavam ali? Curiosidade ou oposição? Eles estavam amando do sinédrio. Chegou um burburinho. Tem um rabi que está ensinando e fazendo umas coisas aí que a gente nunca viu. Irmãos, 400 anos sem manifestação de Deus. E de repente vem Jesus, anunciado por João Batista, cumprindo tudo aquilo que foi proferido pelo Messias. Ao invés daquele povo glorificar, eles começaram, não, vamos ver se isso está doutrinariamente correto. É os curiosos, que não ajuntam e espalham. Meu irmão, se você não está ajudando na obra de Deus, você está atrapalhando a obra de Deus. Não tem meio termo na obra, ou você está trabalhando com a mão no arado, ou você está sendo impedimento para alguém, para que essa obra se desenvolva. No reino de Deus não existe aposentadoria, nossa aposentadoria é no céu, na glória. E aqueles homens chegaram primeiro para ver, vamos ver se Jesus não é um herege. São os caçadores de heresia. Eles eram ouvintes, mas não ouvintes sinceros. Eles estavam ali não para aprender de Jesus, mas para procurar algum defeito. Para procurar algum defeito. Meus irmãos, Jesus não deixa barato. Eles estavam ali como fiscais, como caçadores. Certamente correu a notícia e eles foram ali para observar. Nós vemos que aqui no capítulo 2, eles só pensam. Já no capítulo 3 de Marcos, eles se associam aos herodianos e começam a tramar para matar Jesus. Quero dizer para você, meu irmão, para esse tipo de pessoa é só ladeira abaixo. Ou você se converte de uma vez, meu irmão, ou você vai a passos largos para atrair Jesus. Porque quem não ajuda, atrapalha. Quem não ajunta, espalha. E é possível sim estar na presença de Jesus, domingo após domingo, ouvindo a palavra de Jesus, e essa palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, e você ser apenas um opositor. Não alguém que se posiciona para ajudar. E aqueles homens estavam assim, e eles arrazoavam nos seus corações. Agora, eles estão certos e errados ao mesmo tempo. Eles estão certos em dizer que só Deus pode perdoar pecado, realmente. Só Deus pode perdoar pecado. Mas eles estão errados, porque eles não reconheceram Jesus como sendo filho de Deus. Lembra que eu falei para vocês do capítulo 1 de Marcos? Jesus já tinha dado muitas provas, muitas evidências
que ele era o Messias, mas aqueles homens estavam com o seu coração embrutecido. Eles não reconheceram a evidência do batismo, quando o próprio Deus do céu brada: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Eles não reconheceram a evidência da cura do endemoniado em Cafarnaum, nem da cura da sogra de Pedro, nem dos outros sinais, nem da cura do leproso. Eles não reconheceram as evidências. Jesus tinha dado muitas provas de quem ele era, mas a incredulidade ainda gritava no coração daqueles homens. Alguns escribas estavam sentados e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas Jesus mostrou que era Deus, conhecendo o coração deles e esse pensamento. E então Jesus disse no versículo 8: imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que eles pensavam e disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Eu fico imaginando a cara de espanto deles. Já pensou? Não, ficaram assustados. Então Jesus lhes fez uma pergunta. Jesus lhes propõe uma pergunta. Por que Jesus propõe essa pergunta? Porque os judeus associavam uma doença física a um pecado. Então, se você está doente, você está em pecado. Ou seja, para que Jesus comprovasse que ele era quem ele estava dizendo que era, aquele homem precisava ser curado. E aí Jesus então vai dizer no versículo 9: o que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta, toma o seu leito e anda, vai para sua casa? O que é mais fácil? Porque se aquele homem não levanta e anda, quem é que ia comprovar que os pecados deles tinham sido perdoados? E aí então Jesus vai mais uma vez surpreender a multidão, versículo 10. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E diz o texto: voltando-se para o paralítico, Jesus desvia o olhar e fala com os opositores. E agora Jesus volta o olhar para o paralítico e diz: eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. E aquele homem, diz o texto sagrado, em Lucas capítulo 5, versículo 24 e 25, ele levantou e foi para casa dando glórias a Deus e louvando a Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que aqueles homens, aqueles que são levados até Deus. Esse homem aqui, ele é levado cativo até Jesus. Cativo pela dor, cativo pela doença, cativo pelo problema, cativo pelo pecado, cativo pelos traumas, mas na presença de Jesus ele foi liberto. Esse homem foi carregado, foi necessário 4 homens para carregar ele. Mas depois que ele chegou na presença de Jesus, ele foi liberto. Meus irmãos, nós precisamos trazer as pessoas até Jesus. Inclusive nossos problemas, nossos traumas, nossas frustrações, aquilo que está paralisado na nossa vida, nós devemos levar até Jesus com a convicção de que Jesus liberta, de que Jesus cura, de que Jesus restaura, de que um milagre acontece. Agora, aquele homem não é mais um peso para ninguém. Ele não precisa mais ser carregado, e Jesus diz para ele: pegue a sua cama e vá para a sua casa. Vá para a sua casa. Quantas vezes as pessoas vêm até Jesus por causa de um problema? Quem sabe você veio aqui hoje por causa de um problema. Uma dificuldade financeira, uma crise familiar, eu não sei, algum problema. Mas nós vamos até Jesus com um problema e nós saímos de Jesus com soluções diferentes. Primeiro, que aquele homem chegou até Jesus pensando que tinha um problema, e aí Jesus mostrou que ele era um pecador. E Jesus perdoa os pecados dele. E depois Jesus cura ele. Nós chegamos até Jesus com um problema, mas saímos com a resolução e também com a salvação. Em quarto e último lugar, nós vemos então a cura que Jesus realizou na vida daquele homem. A cura que Jesus continua realizando na vida daqueles que se achegam até ele. Primeira cura, eu gostaria que você lesse lá em Mateus 9:2, que diz assim: alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito.
Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Eu gosto desse detalhe que Mateus narra, que Marcos deixou passar desapercebido. Qual foi a primeira cura que Jesus realizou? A cura dos traumas, a cura emocional. Filho, tem bom ânimo. Filho, tem bom ânimo. Aquele homem não podia entrar no templo. Aquele homem não podia adorar a Deus na casa de Deus, que era o templo daquele tempo. Aquele homem era taxado como um pecador. Todos olhavam para ele com preconceito, como os discípulos olharam para aquele cego de nascença. Quem pecou, Senhor, ele ou os pais? Aquele homem viveu a vida toda sendo taxado e cheio de traumas, mas agora Jesus olha para ele e diz: filho, tem bom ânimo. Antes de levantar o homem da cama, de levantar o paralítico do leito, antes de Jesus quebrar aquelas algemas, aquelas correntes que mantinham ele cativo, Jesus restaurou o ânimo dele. Ô meu irmão, Jesus trouxe você aqui para dizer que você é filho dele e que ele ama você. Tenha bom ânimo, essa situação não é maior do que o Deus que você serve. Tem bom ânimo. Note que Jesus disse para aquele homem: filho. Filho, é como se Jesus estivesse dizendo: filho, não desanime. Filho, tenha coragem. A sua enfermidade, o seu pecado, os seus traumas não causam repulsa em mim, mas me motivam a te amar, a sarar você. Você é meu filho. A segunda cura: filhos, perdoados estão os teus pecados. É uma cura espiritual. É a cura eterna. Ô meus queridos irmãos, todas as mazelas não são capazes de nos afastar de Deus. Falta de dinheiro, crises, doenças, das mais adversas. Pode ser uma gripe, pode ser um câncer. Nada te afasta do Senhor. O que te afasta de Deus é o pecado. É o pecado. O pecado não perdoado é o melhor amigo de Satanás e é o seu pior inimigo. O pecado não perdoado é a maior arma que o diabo tem. Essa é a maior arma. O pecado é o nosso inimigo, é o seu algoz, é o pecado. E somente Deus pode perdoar pecados. Ô meus irmãos, as pessoas estão tratando o pecado com leviandade. As pessoas não querem mais confessar os seus pecados ao Senhor, não buscam mais o Senhor pedindo perdão pelos seus pecados e mudança de vida. Eles estão procurando tratamento para livrar você da culpa. Eu quero dizer que a culpa não é a causa, a culpa é a consequência. E se você vive acusado pela culpa, é porque existe um pecado que não foi perdoado na sua vida. Não existe terapeuta, psicólogo ou remédio, seja qual for a cor da tarja desse remédio, capaz de livrar você da causa desse problema. E a causa é o pecado. Pastor, eu estou refém. Você está refém de um pecado e não da culpa. Não procure solução para a culpa, porque a culpa, você pode até abafar ela um pouquinho, você pode até cobrir ela um pouquinho, mas depois ela volta. E ela volta porque não foi tratado a raiz desse problema, e a raiz desse problema é o pecado. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos a cura física. Cura física. Eu digo a você: levante-se e ande. Pega o seu leito e vá para casa. E aquele homem imediatamente levantou e andou. O texto de Lucas 5:25 diz que aquele homem voltou para casa glorificando a Deus. Após Jesus perdoar o pecado, Jesus dá a palavra de cura. Isso nos mostra que a prioridade de Jesus para a sua vida não é resolver os seus problemas físicos, mas resolver os seus problemas espirituais. Tem muito rico indo para o inferno, e tem muito rico que foi para o inferno. O seu problema não é a falta de dinheiro. O seu problema não é uma doença que você enfrenta, uma doença que não tem cura. O problema da humanidade não é político, não é filosófico. O problema da humanidade é o pecado. E Jesus resolve esse problema. Mas também Jesus tem poder para curar. E Jesus diz: levanta e anda. Irmãos, imaginem aquela medula se religando, os nervos, os ossos, os músculos, tudo voltando a funcionar.
E aquele homem que chegou carregado, dá um salto, tem força para pegar a cama e colocar debaixo do braço e voltar para casa. Um endereço para ele: pega a sua cama, anda e vai para sua casa. Jesus não só restaurou aquele homem, mas restaurou também a sua família, porque aonde Jesus Cristo chega, ele faz a diferença no ambiente. No ambiente. Oh, meus irmãos, o encontro com Jesus transformou a vida daquele homem. Quem sabe você chegou nessa noite aqui sendo carregado por alguém, ou veio de arrasto. Eu quero dizer que Jesus está aqui. Ele tem poder para curar você, para libertar você. Ele tem poder e ele tem autoridade. E ele está aqui nessa noite. Para nós, cada cristão tem pessoas a Cristo, assim como fizeram aqueles homens. Você está precisando levar alguma coisa ao Senhor Jesus? Leve. Tem alguém que você quer ver dentro dessa igreja? Comece a se mover para trazer essa pessoa para Cristo. Seja corajoso. Em segundo, como igreja devemos ser facilitadores, não como a multidão que impede, mas devemos ser facilitadores. Facilitadores. E em último lugar, nós não temos poder para perdoar e para curar, mas nós conhecemos aquele que tem poder para curar todas as enfermidades e tem também autoridade para perdoar